Meu nome é Jake Wilson, tenho 54 anos e até aquela segunda-feira, que eu nunca vou esquecer, eu trabalhava como analista sênior de sistemas na Meridian Technologies, em Columbus, Ohio. Foram 17 anos da minha vida dedicados ao mesmo lugar, atravessando mudanças de CEOs, trocas de direção, reestruturações e tendências passageiras que chegavam com barulho e iam embora sem deixar saudade. Enquanto tudo mudava, eu permanecia ali, segurando o departamento de TI de pé. Fui contratado ainda na época do dial-up, quando tudo era instável e improvisado. Com o tempo, ajudei a migrar sistemas, treinei gerações de programadores, resolvi problemas que ninguém entendia e trabalhei em feriados, madrugadas e fins de semana sem reclamar. Eu nunca pedi reconhecimento. Fazia meu trabalho porque acreditava que isso importava. Mas naquela manhã, meu chefe, Daniel, me chamou para sua sala e, ao entrar, percebi Vanessa, do RH, já sentada, com uma pasta sobre as pernas. Eu não precisava ouvir nada para entender o que estava acontecendo. O clima da empresa tinha mudado semanas antes. Algo silencioso, mas nítido. Jake, depois de 17 anos, estamos eliminando a sua posição, disse Daniel, sem emoção alguma. Preciso que limpe sua mesa até o fim do dia. Eu apenas balancei a cabeça. Eu entendo. Não perguntei por quê. Não pedi justificativas. Eu simplesmente me levantei e saí da sala. No caminho de volta para minha mesa, alguns funcionários mais jovens olharam na minha direção e rapidamente esconderam o olhar nas telas. Muitos deles tinham sido treinados por mim, acompanhados por mim. Gente boa, mas que não fazia ideia do que realmente sustentava os sistemas que usavam todos os dias. Eles não sabiam dos atalhos, dos arquivos, que só existiam porque um dia eu os criei, das credenciais enterradas em camadas de segurança. Eles não faziam ideia do quanto dependiam de mim. Comecei a guardar meus pertences com calma. A foto da minha família, a caneca que meu filho fez no ensino médio, um pequeno cato que resistiu 17 anos à luz fria dos escritórios Bethany, do marketing, passou perto da minha mesa. Ela parecia revoltada. Jake, eu acabei de saber. Isso é absurdo. Você praticamente construiu essa empresa. Eu dei de ombros. As empresas mudam de direção. Mas sem aviso, depois de tudo o que você fez, a voz dela estava subindo, chamando a atenção. Está tudo bem, respondi baixinho. Não estava, mas eu não ia fazer cena. Quando fui embora, vi Daniel sair da sala e me observar até eu atravessar a porta. Não deu tchau, não agradeceu, só observou. O que eles nunca tinham percebido, ou nunca quiseram perceber, era que ao longo dos anos eu tinha me tornado a pessoa mais indispensável daquele prédio. Não por ser brilhante, mas por ser cuidadoso. Eu documentava tudo, eu criava rotinas seguras, eu registrava acessos suspeitos. Eu mantinha arquivos que ninguém lembrava que existiam. Quando sentei no carro, fiquei alguns segundos olhando para o prédio de 12 andares, onde deixei mais da metade da minha vida adulta. Aquele crachá que eu tinha devolvido minutos antes tinha sido renovado 16 vezes. Liguei o motor e fui para casa. Eles não sabiam. Mas a quarta-feira seria interessante. Comecei na Meridian, quando a empresa ocupava apenas 2 andares de um pequeno prédio comercial. Naquela época, minha filha Olivia ainda estava no jardim de infância. Hoje, ela está terminando o mestrado. A companhia cresceu e eu cresci com ela. Recebi propostas de concorrentes ao longo dos anos, algumas até tentadoras, mas recusei todas. Eu ainda acreditava em lealdade. Minha esposa, Andréia, costumava brincar dizendo que os servidores do escritório eram como minha segunda família. De certo modo, era a verdade. Eu conhecia cada sistema, cada remendo que mantinha tudo funcionando, cada solução improvisada que sustentava setores inteiros, sem que ninguém percebesse.
A estrutura que eu havia montado tinha sobrevivido a 3 aquisições, aguentou mudanças de plataforma, ideias mal pensadas, projetos iniciados com urgência e abandonados meses depois. Eu era o guardião silencioso de tudo aquilo. Quando Daniel assumiu como meu chefe, 5 anos atrás, eu percebi a mudança imediata. Era o tipo de gestor que falava em otimização, transformação digital, agilidade, palavras bonitas que na prática significavam cortar custos e apertar equipes. Eu tentei explicar a ele a complexidade dos nossos sistemas. Tentei mostrar o que havia por trás da superfície, mas ele nunca ouviu de verdade. 6 meses atrás, ele trouxe um consultor, Jason Phillips. Terno caro, currículo impecável, sorriso polido. Os dois passaram a ter reuniões frequentes em salas fechadas, sempre interrompendo a conversa quando eu me aproximava. 3 meses depois, notei que minhas permissões de administrador estavam começando a mudar. Nada exagerado, apenas ajustes discretos, coisas que alguém desatento não perceberia. Eu poderia ter questionado aquilo, mas não questionei, apenas observei. Andrea percebeu que algo estava me incomodando. Você parece distante. Está tudo bem no trabalho? Eu respondi que estava. A resposta automática de quem não quer preocupar ninguém. Mas lá dentro, eu sabia que não estava tudo bem. Então, veio o memorando, um documento que ninguém tinha me enviado. Falava sobre uma reestruturação completa do departamento de TI. No novo organograma, o responsável seria Jason Phillips, e a minha função simplesmente não existia mais. No mesmo dia, descobri algo que fez tudo ganhar sentido. Enquanto realizava uma varredura de rotina, algo que praticamente só eu fazia, notei movimentações estranhas no sistema financeiro, pagamentos constantes para uma empresa que eu nunca tinha visto, Apex Solutions Group. Pesquisei rapidamente. Empresa criada no ano anterior. Endereço? Uma caixa postal, numa UPS Store. Os pagamentos eram pequenos no começo, mas foram crescendo mês a mês. Eu não falei nada, só registrei, copiei e continuei observando. A verdade é que, às vezes, o homem quieto do canto vê tudo, porque todos acham que ele não está vendo nada. Na manhã seguinte à minha demissão, sentei no meu escritório em casa com uma xícara de café que Andrea deixou na mesa antes de sair. O silêncio parecia mais pesado do que eu esperava. Abri a gaveta inferior. Tirei o pendrive, onde guardava os backups autorizados anos atrás durante uma auditoria importante. Liguei no computador e comecei a revisar tudo. E foi então que encontrei a peça que faltava. Havia 1,8 milhão de dólares em pagamentos distribuídos ao longo de 18 meses para a tal Apex Solutions Group. E os registros de aprovação levavam sempre ao mesmo nome, Brian Wilcox, nosso CFO. Pesquisei o registro da empresa. O proprietário era Thomas Wilcox, irmão de Brian. Eles estavam usando um esquema simples. Inflavam valores de serviços reais e embolsavam a diferença. Eu encostei na cadeira. Não senti raiva, senti foco. Por 17 anos, eu tinha mantido tudo funcionando. No momento em que não precisaram mais de mim, tentaram me descartar sem pensar 2 vezes. Meu celular vibrou. Mensagem de Steven, um analista júnior que eu tinha treinado. Jake, o que fizeram com você é injusto. Phillips está no seu antigo escritório. Eu deixei o celular de lado. Tudo fazia sentido agora. Daniel e Brian precisavam me tirar do caminho antes que alguém percebesse o esquema deles. Eles provavelmente acreditavam que eu era apenas um técnico envelhecido que não entenderia contabilidade moderna. Abri meu e-mail e comecei a escrever uma mensagem para o conselho, mas parei. Era cedo demais para um movimento tão direto. Eu precisava de algo impossível de ignorar, algo que, quando viesse à tona, não pudesse ser escondido por ninguém. Apaguei o rascunho.
e comecei a planejar. A quarta-feira seria interessante, afinal, na quarta-feira de manhã, estacionei meu carro do outro lado da rua, de frente para a sede da Meridian. Era um movimento ao qual eu estava acostumado. Funcionários entrando às pressas, café na mão, olhos sonolentos, a mesma rotina de sempre. Mas para mim, aquele dia tinha outro significado. No banco do passageiro estava meu laptop, conectado a um e-mail alternativo que eu havia criado muitos anos antes para simulações de segurança. Ele tinha aparência de um endereço interno, mas não constava em nenhum diretório oficial. Era praticamente invisível. Às 9h15 em ponto, enviei meu primeiro movimento do dia. Um e-mail direto para Daniel, com o assunto: irregularidades financeiras, revisão urgente. No corpo da mensagem, coloquei um resumo objetivo do que eu havia encontrado. Os pagamentos à Apex, os valores crescentes e os sinais claros de inconsistência. Não mencionei o laço familiar com o CFO. Essa parte ficaria guardada para mais tarde. Se Daniel estivesse envolvido, ele entraria em pânico. Se não estivesse, iria investigar imediatamente. De qualquer forma, eu teria respostas. Às 9h45, meu celular tocou. Era ele. Deixei tocar até cair na caixa de mensagens. A voz dele estava tensa. Jake, precisamos conversar imediatamente. Por favor, me retorne. Não retornei. Peguei meu laptop, fui até uma cafeteria próxima, pedi um café e me sentei perto da janela. Às 10h30, chegou o e-mail que eu estava esperando. Era da Vanessa, do RH. Sr. Wilson, recebemos comunicações preocupantes da sua parte que podem violar obrigações de confidencialidade. Solicitamos que cesse qualquer contato com funcionários da Meridian. Sorri sozinho. Eles estavam tentando me intimidar. Tentar transformar a denúncia em comportamento inadequado era a primeira reação de quem estava com medo. Mas havia um detalhe importante. Eu não tinha assinado nenhum acordo de desligamento. Ao meio-dia, fui até o banco e acessei minha caixa de segurança. Lá estavam backups antigos, registros que eu havia feito para auditorias passadas e que tinham sido arquivados e esquecidos. Entre esses arquivos estava algo crucial: um histórico detalhado dos pedidos de acesso feitos por diferentes executivos ao longo dos anos. E lá estava Brian Wilcox solicitando aumento de permissões exatamente na época em que o esquema começou. Quando voltei para casa, havia 3 chamadas perdidas: Daniel, Vanessa e Jason Phillips. Interessante. Phillips entrar na história tão cedo mostrava que ele não era apenas um consultor distante. Ele estava diretamente envolvido. Abri meu e-mail pessoal. Steven havia me enviado outra mensagem. Estão dizendo que você espalhou acusações sobre fraude. Phillips convocou uma reunião urgente. Estão removendo seu acesso aos sistemas, inclusive históricos. O que está acontecendo? Pobre garoto. Ele não merecia estar no meio disso. Respondi apenas: não se envolva. Apenas observe. Às 15 horas, o telefone fixo da minha casa tocou. Um número que ninguém usava para trabalho. Havia anos. Eu atendi, mas não falei nada. A voz do outro lado era controlada, porém tensa. Jake, aqui é o Brian Wilcox. Precisamos conversar sobre suas preocupações. Acredito que houve um mal-entendido. Eu respirei fundo. Um mal-entendido. Isso. Situações de transição podem gerar ruído. Se tiver dúvidas sobre finanças, existem canais. Eu o interrompi com calma. Brian, as explicações podem ficar para o conselho. Eles têm muito interesse na Apex Solutions Group e no seu irmão. O silêncio dele foi ensurdecedor. Segundos longos. Você está cometendo um erro sério. Podemos resolver isso. Um bom pacote de desligamento, referências, o que precisar. Adeus, Brian. E desliguei. 10 minutos depois, recebi outro e-mail de Vanessa. Agora, o valor da minha proposta de rescisão tinha dobrado. Um documento anexado pedia meu compromisso de
confidencialidade absoluta sobre qualquer assunto relacionado à empresa. Eles estavam apavorados e, ainda assim, achavam que tudo se resumia a me comprar. O que eles não sabiam era que eu já tinha ido muito além disso. Na quinta-feira de manhã, enquanto tomava café na cozinha, tudo ficou claro para mim. Durante anos, eu havia guardado arquivos, revisado logs, arquivado relatórios que ninguém mais lia. E agora tudo aquilo ganhava um novo significado. Passei horas revisando documentos antigos, e foi então que encontrei um padrão que eu não tinha percebido antes. O esquema da Apex Solutions não era o primeiro. 3 anos atrás, logo após Brian assumir como CFO, surgiu outro fluxo de pagamentos suspeitos. Desta vez, para uma empresa chamada Lakeside Business Solutions. O nome parecia legítimo, mas a estrutura não era. Sem site, sem funcionários, endereço virtual. Busquei o registro. Proprietária, Patricia Wilcox, esposa de Brian. Eu já tinha visto fraudes na minha carreira, mas aquela tinha elegância. Não inventavam serviços inexistentes, apenas inflavam valores de serviços reais, uma prática discreta, difícil de rastrear em auditorias superficiais. Quando conectei datas e transações, o total chegava a milhões, mas a revelação final veio quando encontrei uma troca de e-mails interna guardada em um arquivamento antigo. Daniel, meu chefe, não só sabia do esquema, como tinha ajudado a facilitar pagamentos, aprovar processos e reorganizar fluxos para que tudo parecesse normal. E Jason Phillips, o consultor recém-contratado, ele havia sido incluído através de um processo especial, contornando totalmente os procedimentos normais da empresa. Sua função real não era modernizar nada, era me substituir e encobrir brechas antes que eu percebesse o que estava acontecendo. O quebra-cabeça estava completo. Preparei um dossiê detalhado, planilhas com os valores, comparações entre serviços contratados e valores pagos, vínculos familiares, solicitações de acesso feitas por executivos, e-mails internos, registros que comprovavam a evolução do esquema. Quando terminei, aquilo equivalia a um relatório que qualquer investigador levaria semanas para montar, e decidi fazer algo que eles nunca imaginariam. Liguei para Robert Chain, membro do conselho com quem eu havia trabalhado anos antes em uma implementação de segurança. Ele atendeu na segunda chamada. Jake Wilson, há quanto tempo? Soube que você saiu da Meridian. Não por escolha própria, respondi. Robert, eu preciso de 15 minutos. É importante. Silêncio breve. Isso tem algo a ver com o comportamento nervoso de Brian e Daniel na reunião de ontem? Talvez, respondi. Ele soltou um leve riso. Sempre achei que você sabia onde os problemas estavam escondidos, onde podemos conversar. Marcamos de nos encontrar em um parque a alguns quilômetros da empresa. Sentamos em um banco. Eu entreguei a ele um envelope lacrado e um pendrive. Isso é tudo, disse. Datas, valores, conexões. Não quero meu emprego de volta, não quero dinheiro. Só quero que as pessoas certas saibam o que aconteceu. Ele me observou com atenção. E por que veio a mim? Porque você lê relatórios. E porque, em todas as reuniões de que participei, você fazia perguntas que importavam. Ele guardou o material. Amanhã teremos uma sessão extraordinária do Conselho, revisão financeira. Sua escolha de timing é precisa. Conte com isso, eu disse. Quando me afastei, senti meu celular vibrar. Era uma mensagem de Andrea. Um tal de Jason Phillips passou aqui procurando você. Disse que era urgente. Falei que você não estava. Eles estavam desesperados. Ótimo. Naquela tarde, recebi propostas de emprego de 2 empresas concorrentes, ambas oferecendo cargos mais altos e bônus de contratação generosos. Meu nome tinha começado a circular.
mas respondê-las não era a prioridade. Meu foco estava em outra coisa. Era hora de concluir o que eles mesmos tinham iniciado naquela noite, usando permissões que já deveriam ter sido revogadas, mas não foram por falha de transição. Eu acessei o servidor de e-mails corporativo pela última vez e programei uma mensagem automática. Às 8 horas da manhã seguinte, todos os membros do conselho receberiam a mesma coisa. Antes de aprovarem os bônus do trimestre, leiam isto. Em anexo, meu dossiê completo. Quando desliguei o computador, senti uma calma que não sentia há dias. Tudo estava pronto. A sexta-feira amanheceu tranquila. Céu limpo, luz suave entrando pela janela da sala. Sentei na varanda com uma xícara de café e fiquei observando o movimento da vizinhança. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida seguindo normalmente. Para mim, era o dia em que tudo se revelaria. Às 8 horas em ponto, meu e-mail, programado, foi disparado para todos os membros do conselho. Às 8h17, meu celular começou a tocar sem parar. Números desconhecidos, assistentes de diretoria, provavelmente. Deixei todos caírem na caixa postal. Às 9 horas, a reunião extraordinária do comitê financeiro começaria. Robert estaria lá, com o meu envelope, e em questão de minutos, Daniel, Brian e Jason teriam de responder perguntas difíceis. Às 9h32, chegou a mensagem que eu esperava. Jake, a polícia está aqui. Wilcox e Daniel estão sendo questionados em salas separadas. Phillips parece nervoso. O que você fez? Era Steven, meu antigo analista júnior. Não respondi. As engrenagens já estavam em movimento. Por volta das 10 horas, recebi uma ligação de alguém que eu reconheci imediatamente. Patricia Graves, do departamento jurídico da empresa. Atendi. Sr. Wilson, estamos entrando em contato para solicitar sua presença imediata. Precisamos discutir informações que o senhor enviou ao conselho. Estou disponível por telefone. Silêncio breve. Isso exige uma conversa presencial. Não exige, respondi calmamente. Tudo o que eu sei já está naquele relatório. E tudo o que eu tenho está salvo em vários locais seguros. Deixei minhas palavras respirarem por alguns segundos. Depois, acrescentei. E se algo acontecer comigo ou com minha família, cópias irão diretamente para órgãos federais e para 3 redacões de jornal. Silêncio. Um silêncio pesado, cuidadoso. Sr. Wilson, o conselho está levando isso muito a sério. Alguns executivos já foram afastados temporariamente. Sua colaboração é importante. Minha colaboração já foi dada. O resto não depende mais de mim. Quando desliguei, peguei o carro e dirigi até um restaurante simples, fora da cidade. Era melhor não ficar em casa naquele dia. Durante o almoço, as primeiras notícias começaram a aparecer em portais locais. Executivos da Meridian Technologies sob investigação por irregularidades financeiras. Sem nomes. Ainda, mas isso era questão de tempo. Às 14 horas, meu celular tocou novamente. Era Robert. Está um caos aqui, ele disse direto. Ryan admitiu parte do esquema assim que confrontamos ele com o seu dossiê. Está tentando negociar responsabilidade reduzida, dizendo que Daniel pressionava tudo. Jason jura que era só consultor e que não sabia de nada. O conselho não acreditou. Respirei fundo. E agora? Perguntei. Suspensão imediata dos 3 forenses vem na segunda-feira. Estimamos mais de 4,5 milhões desviados, talvez mais. Eu tinha acertado quase tudo. Robert continuou. O conselho quer falar com você sobre voltar à empresa. Não para o seu cargo antigo, eles querem criar um novo cargo, diretor de segurança da informação, reportando diretamente ao conselho. Eu sabia que isso poderia acontecer. Ainda assim, a proposta me pegou de surpresa. Vou pensar, respondi. Quando saí para caminhar um pouco, senti o celular vibrar novamente.
Era a Andrea. Jason Phillips passou aqui de novo. Queria falar com você, parecia preocupado. Eles estavam desesperados. E isso mostrava que o plano tinha funcionado, exatamente como eu imaginei. Naquela noite, depois de tudo que eu tinha visto e ouvido, sentei na sala com Andrea e contei cada detalhe. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, fez apenas uma pergunta. E agora, o que você quer? Era uma pergunta simples, mas a resposta não era. Eu havia passado dias inteiros movido por foco, precisão e uma sensação de justiça. Não era vingança por raiva. Era simplesmente corrigir algo que tinha sido distorcido demais. Agora que tudo estava exposto, o peso que eu carregava começou a se dissolver. Voltar à empresa, aceitar um cargo maior, trabalhar novamente ao lado de pessoas que tinham me descartado sem pensar duas vezes. Eu precisava de tempo para entender o que queria. Enquanto isso, decidi fazer algo simples. Abri meu velho laptop e entrei no meu perfil do LinkedIn, praticamente abandonado havia anos. Escrevi uma única frase: nunca destrua pontes. Deixe que desabem sozinhas sob o peso da própria ganância. Nada mais. Em poucos minutos, recebi mensagens, notificações, convites. Colegas antigos, gente que eu não via há anos, querendo saber o que tinha acontecido. A notícia escapou do prédio em questão de horas, e assim, a história do técnico silencioso que derrubou 3 executivos começou a ganhar vida própria. Na segunda-feira de manhã, coloquei um terno que não usava há muito tempo e fui até a sede da Meridian, não como funcionário, não como analista, mas como convidado do conselho. Ao entrar, o segurança levantou a cabeça, reconheceu meu rosto e, ao invés de ignorar como fazia antes, abriu um sorriso respeitoso. Bem-vindo de volta, Sr. Wilson. A impressão era clara. As pessoas sabiam. E mais do que isso, tinham entendido o que eu havia feito. No elevador até o último andar, senti um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado de antes. Era quase reconhecimento. Quando entrei na sala do conselho, 10 pessoas estavam à espera. Robert acenou com a cabeça. A CEO interina, antes co, parecia desconfortável ao começar a falar. Sr. Wilson, agradecemos sua presença. A situação que expôs é grave. As investigações mostram que o impacto financeiro é ainda maior do que estimamos. Eu permaneci calado. Ela continuou. Os auditores identificaram quase 5,2 milhões desviados em 3 anos. E estamos preparando acusações formais. Silêncio na sala. Eles então foram direto ao ponto. Robert respirou fundo. Jake, o conselho votou unanimemente pela criação de um novo cargo executivo, diretor de segurança da informação. Você reportará diretamente a nós. Gostaríamos de oferecer a posição a você. Eu coloquei uma pasta sobre a mesa. Aqui estão as minhas condições, não são negociáveis. A CEO abriu a pasta e começou a ler. Seus olhos ficaram maiores ao passar pelas páginas. Autoridade total de auditoria em todos os departamentos. Orçamento independente. Poder de veto em qualquer decisão financeira relacionada à tecnologia. Ela levantou o olhar. Isso é incomum, eu respondi. Incomum é desviar 5,2 milhões sem ninguém perceber. Isso aconteceu porque não havia supervisão suficiente. Eu estou oferecendo supervisão. A sala ficou em silêncio. Um silêncio que pesava mais do que palavras. Antes de sair, acrescentei. Vocês têm até o meio-dia. Tenho outras propostas. Quando virei para ir embora, Robert me chamou. Jake, você planejou tudo desde o início? Parei na porta. Não planejei ser demitido depois de 17 anos, mas, depois disso, só fiz o que sempre fiz. Identificar vulnerabilidades e aplicar medidas de segurança. Saí da sala. Às 11h47, meu celular tocou.
Tinham aceitado todas as condições. 6 meses depois, eu estava sentado na minha nova sala, ampla, com vista para o centro de Columbus, um escritório que eu nunca imaginei ocupar. A vida na Meridian tinha mudado. Brian Wilcox assumiu parte da responsabilidade e enfrentava consequências severas. Daniel alegava inocência, mas as provas falavam por si. Jason Phillips tinha tentado deixar o país, mas foi trazido de volta para responder às investigações. O dinheiro desviado estava sendo recuperado. A empresa sobreviveria. Meu antigo time agora estava sob minha supervisão, mas eu havia promovido Steven para liderar o dia a dia. Ele tinha talento. Só precisava de alguém que acreditasse nele, como um dia acreditaram em mim. Certo dia, enquanto revisava protocolos de segurança, ouvi alguém bater na porta. Era a Andrea, sorrindo. Pronto para almoçar? Pronto, respondi colocando o casaco. Ao caminhar pelo departamento, percebi que as conversas diminuíam por um segundo quando eu passava. Não por medo, mas por respeito. Eles sabiam o que tinha acontecido, sabiam o que poderia ter acontecido se eu tivesse escolhido outro caminho. E sabiam que, de certa forma, eu tinha salvado a empresa que me havia traído. No elevador, André segurou minha mão. Você está feliz? Pensei por um instante. A raiva dos primeiros dias tinha sido substituída por algo mais calmo. Não exatamente alegria, talvez satisfação ou encerramento. Algo terminado de forma correta. Eu estou bem, respondi. Ao sair do prédio, o sol de outubro iluminou nossas faces. O celular vibrou. Era outra mensagem de Robert. Seu aumento de orçamento de segurança foi aprovado. Voto unânime. Sorri de leve. Andrea percebeu. O que foi? Nada, respondi. Só pensando em pontes. Algumas desabam pelo próprio peso, mas outras, quando reconstruídas da forma certa, ficam mais fortes do que antes. E ali, naquele momento, percebi que tinha encontrado um novo começo.